Pessoal, vamos então fazer um resumo sobre a origem, conceito e fontes do direito administrativo com as resoluções de questões da banca FCC. Primeira questão, ele vai falar: considere as afirmações a respeito do conceito, abrangência e ou possíveis classificação da administração pública. Então, a administração pública em sentido orgânico ou formal, em sentido funcional ou material. Então, em sentido estrito também. Então veja, vamos colocar aqui em cima sentido. Nós temos sentido orgânico ou formal. Nós temos sentido que mais? Sentido funcional, que diz respeito às funções, ok? Ou material, a matéria, certo? Então veja, o sentido orgânico, eu vou fazer a pergunta. Qual pergunta que eu faço? Faço quem faz. E aqui é o que faz, ok? Então veja, primeiramente, o sentido orgânico, para você lembrar, orgânico, lembra de organização, lembra de estrutura organizacional. Lembrou da estrutura organizacional, você lembrou do quem? Do órgão. Você lembrou do órgão, você lembrou de quem? Da entidade. Ok? Então, quem faz? O órgão ou entidade. Agora, você pensou na função, certo? Você pensou na matéria, você vai pensar no que? No o que faz. Então, aqui diz respeito às atividades do Estado. Perfeito? Então, aqui diz respeito às atividades do Estado. Então, primeira questão, vamos lá. Primeira assertiva. Em sentido orgânico ou formal, designa os entes que exercem a atividade administrativa e compreende pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos. Então veja, sentido orgânico é os entes, certo? Orgânico formal, os entes que exercem a atividade administrativa, certo ou não? E compreende quem? Pessoas jurídicas, órgãos e agentes. Perfeito? Perfeito. É quem faz? Quem faz? Pessoa jurídica, os órgãos e agentes. Segunda questão aí, segundo item, em sentido funcional ou material, designa a natureza da atividade. É o que faz? Atividade exercida e corresponde à própria função administrativa. Perfeito? Perfeita a questão também. Então, item 1 correto, item 2 correto. Item 3. Quando tomada em sentido estrito, no que diz respeito ao aspecto subjetivo, engloba órgãos governamentais, os quais incumbe a função política. Em sentido amplo, envolve órgãos governamentais aos quais incumbe a função política. Órgãos governamentais em sentido amplo. Então, a administração pública tem dois sentidos, o amplo e o estrito, certo? O amplo engloba os órgãos governamentais. O sentido estrito, somente os órgãos administrativos. Então, sentido, vou por aqui, sentido estrito, somente quem? Órgãos administrativos que vão desempenhar o que? A função administrativa. Perfeito? Então, tá errado porque aí ele está falando do sentido amplo. Então, ficou correto o item 1 e o item 2. Então, a nossa alternativa aqui é o gabarito letra A. Questão 2. A administração pública tem como finalidade. Qual é a finalidade da administração pública se não é a prestação de serviço aos cidadãos? Qual é a finalidade? Não tem outra. Então vamos ver. Primeiro, a prestação de serviço aos cidadãos.
prestação de serviço aos cidadãos é a finalidade da administração pública? A resposta sim, é. 2. A conservação e o aprimoramento de bens. Isso aqui é uma finalidade acessória, não é a princípio, então não pode ser ela. Então, primeira questão correta, segunda questão errada. A limitação dos princípios, então tem como finalidade a limitação dos princípios jurídicos que regem os órgãos ou agentes e as atividades públicas. Então, ela não tem por fim a limitação dos princípios jurídicos, não tem essa finalidade não. A finalidade é a atividades públicas. Opa, eu estou pegando o restante da C aqui, não. A finalidade é a ampliação da estrutura constitucional do Estado. Não tem essa finalidade, inclusive para nós termos, por exemplo, o reaparelhamento do Estado que ocorreu aí na segunda metade do final da década de 90. O que houve? Houve o que? Uma retração, houve um enxugamento da máquina pública, então não é algo que se fala numa ampliação da estrutura constitucional. Então a administração pública ela nasce para pôr em prática o que? As políticas públicas, para executar as políticas públicas, as políticas de governo em prol da sociedade. Então a sociedade paga os impostos, paga tributos no modo geral e agora ela vai receber a contraprestação que é realizada pela administração pública, ok? E o último, estabelecimento de alicerces da formalidade e da materialidade. Não tem sentido, então nós ficamos realmente com a letra A, que é o nosso gabarito. Questão 3. Sentido subjetivo, a gente vai lembrar o que? Quem faz? A resposta vai ser órgãos e entidades. Órgãos, vamos lembrar, sem personalidade jurídica e entidades com personalidade jurídica. Personalidade jurídica de direito público e direito privado, ok? Então vamos ver. Como atividade concreta e imediata, não é atividade. Conjunto de órgãos, sim. E de pessoas jurídicas, sim. Ao qual a lei atribui ao exercício da função administrativa do Estado, sim. Então a primeira questão está errada, a segunda questão está certa, vamos ver as demais. Os órgãos ligados diretamente ao poder central, federal, estadual ou municipal são os próprios organismos dirigentes, seus ministérios e secretarias. O que está faltando aqui? Está faltando as entidades, então por isso elas estão incompletas, não é a questão, não é o nosso gabarito. São as entidades com personalidade jurídica própria, que foram criadas para realizar atividades de governo de forma descentralizada. São exemplos: autarquia, fundações, empresas públicas, sociedade e economia mista. Faltou quem? Faltou os órgãos públicos, então essa questão também está incorreta. Letra E. As entidades dotadas de personalidade jurídica privada com patrimônio próprio, capital exclusivo da União, que é empresa pública, que é a definição de empresa pública segundo o Decreto-Lei de 267, ok? Ser federal, criado para exploração da atividade econômica que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou conveniência administrativa. Então isso aqui também está errado, então nós ficamos realmente com a letra B, é o nosso gabarito. Conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas para exercer aí a função administrativa do Estado, perfeito? Questão 4. Aqui ele vai falar sobre uma necessidade temporária e excepcional do interesse público. Vai falar sobre os servidores temporários, ok? Aqui ele está trazendo uma lei complementar estadual, mas serve para estadual, serve para federal e também serve para a CLDF aí também, porque são leis que elas não vão de encontro ao que está previsto na Constituição Federal, perfeito? Então é válida a questão. Então vamos ver. Ele está falando que teve um servidor que foi contratado para atender a necessidade temporária aí de excepcional interesse público, tendo em vista a consecução de projetos de informatização
nas escolas públicas estaduais. Foi dispensado antes do fim do prazo fixado no contrato, tendo em vista que o projeto foi totalmente executado antes do tempo previsto. O ato de administração Então, primeiramente, primeiro requisito para eu ter aí um serviço excepcional é o que? A natureza do objeto, ela tem que ter o que? Um cunho que? Temporal. O que significa isso? Que a atividade que vai ser exercida pelo servidor contratado, ela tem um início, um meio, um fim, certo? Então ela não serve para atender as atividades meio, por exemplo, da administração. Não, ela tem que ter essa natureza, tem que ter o cunho temporal, tem que ter um início, meio e fim. Para que isso? Porque senão eu estaria sempre utilizando desse meio para contratar servidores de forma temporária, e isso seria uma burla ao concurso público. Isso seria ia ferir o princípio. Qual o princípio? Da moralidade administrativa. Ia ferir qual outro princípio? Da legalidade, ok? Então, primeiramente, o objeto tem que ter a natureza temporária. Exemplo muito comum aí nos ministérios: contratação de servidores temporários. Então eles fazem o processo seletivo, não fazem concurso público. Então fazem um processo seletivo para fazer como que eu posso dizer, trabalhar na prestação de contas de convênios. Então para avaliar as prestações de contas dos convenientes, certo? Então alguém entrou em contato com o ministério, recebe recurso por meio de convênio, executa um projeto, depois ele tem que prestar contas, e aí tem um passivo muito grande dessas prestações de contas dos ministérios, e que se você colocar uma mão de obra ali, uma força-tarefa, e você diminui esse passivo, termina com ele. Então tem sentido você utilizar o servidor de contrato temporário? Sim. Então é uma necessidade temporária e excepcional interesse público. Então, natureza do objeto, perfeito? Agora veja, essa natureza do objeto, perfeito. Agora nós vamos ter aqui o tempo de execução desses trabalhos, dessas atividades. Então vai ter um tempo que estimado, um ΔT estimado, certo? Ele não pode passar de quanto tempo? 2 anos, regra. Agora recentemente, esse ano inclusive, saiu um decreto aí postergando um prazo, mas isso aí é bem excepcional, inclusive lá para o Ministério da Cultura. ΔT, então é um tempo limitado. Exemplo, normalmente é quanto tempo? 2 anos, certo? Aí você fez aí o processo seletivo na tua área, você está trabalhando nessa área de contratação de servidores temporários para um objeto específico. Você faz um edital, você lança na praça e vem o servidor contratado. E era por 2 anos, mas era uma estimativa. Esse tempo foi quanto tempo? Foi de um ano e 8 meses, por exemplo. Terminou todos os trabalhos. Agora, terminou todos os trabalhos, eu posso encerrar o contrato? Sim, porque agora não existe mais o objeto. Não tem o porquê eu continuar com esse objeto. Então a terceira parte agora, rescisão contratual. E agora, item 4, sem a necessidade de indenização, certo? Porque já estava previsto no contrato isso, que poderia ser rescindido, porque é um contrato temporário e tinha uma expectativa de 2 anos, mas pode ser menos? Sim. Então vamos ver. O ato da administração de ter dispensado antes do fim do prazo é legal? Sim, porque
a conclusão do objeto, no caso, é a causa de extinção do contrato antes do término da sua vigência. Perfeito. Não fazendo jus ao servidor a qualquer indenização. Perfeito. Essa nossa questão é nosso gabarito. Então, fala aqui que é legal. E aqui ele vai dizer que fazendo jus a uma indenização. Não faz jus à indenização o servidor aí. Ilegal está errado, ilegal está errado, ilegal está errado. Então nós ficamos aí com o gabarito com a letra A. Então o contrato celebrado ele, pela extinção ou conclusão do objeto, ocorre então a extinção do contrato sem direito à indenização aí do contratado. Questão 5. Questão 5. Eu coloquei, veja que o FCC ela coloca o que? Como se fosse um CESP da vida. Aqui ele tem 5 itens, como se fosse um CESP, então seriam o que? Seriam 5 questões. Então aqui dentro, numa questão, tenho 5 questões, perfeito? Olha que ele vai dizer aqui, porque eu coloquei uma caveirinha para a primeira questão, para o primeiro item aqui só, ok? Os outros são mais tranquilos. Então vamos ver. Ele vai falar sobre a conceituação de administração pública. A administração pública, ela refere-se ao qual poder? Poder executivo, perfeito? Poder executivo. Então esse é o primeiro passo antes de você ir para as questões. Então é o conjunto de órgãos constitucionais, pode ser? Pode, responsáveis pela função política do Estado, ou seja, compreende as atividades típicas dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Resposta: não. Nós temos a administração pública no sentido amplo, nós temos 2 situações, no sentido amplo e no sentido estrito. No sentido amplo são incluídos quem? Órgãos governamentais, certo? E também quem mais? Órgãos administrativos. E no sentido estrito, apenas órgãos administrativos, perfeito? Esses órgãos governamentais e órgãos da administrativos é o sentido amplo, mas esses órgãos governamentais não são o poder legislativo nem o poder judiciário. Veja só o quadrinho aqui, ó. Então, a administração pública ela pode ter o sentido amplo e o sentido estrito. No sentido amplo, então no sentido subjetivo, orgânico formal, são órgãos governamentais, certo? E trazem aí as funções políticas, certo? Órgãos governamentais trazem as funções políticas no sentido objetivo. E no administrativo, órgãos administrativos, as funções administrativas. Perfeito? Então não compreende as atividades típicas dos 3 poderes aí. Questão 2. Então a primeira questão está incorreta. A 2. A administração não pratica atos de governo? Pratica tão somente atos de execução, com maior ou menor grau de autonomia funcional, segundo a competência dos órgãos e de seus agentes. Olha, o que ele está dizendo? Atos de governo. O que vai acontecer? Aqui, ó, funções políticas são atos de governo, perfeito? Por isso que eu coloquei uma questão aqui que é uma questão caveira. Por quê? Isso aqui é o sentido estrito, certo? No sentido estrito, a administração não pratica atos do governo, então somente atos de execução. Olha aqui. Aqui as funções administrativas são atos de execução. Quem traz essa definição é o Eli Lopes Meireles, tá? Com maior ou menor autonomia funcional segundo competência de órgãos e de seus agentes. Tá certo isso daqui? Tá certo, sentido estrito, tá certo, ok?
Veja que ele diz aqui, ó. Eli Lopes Meirelles, ele diz que numa visão global, a administração pois todo o aparelhamento do Estado pré-ordenado à realização de serviços visando a satisfação das necessidades coletivas. A administração não pratica atos de governo, pratica tão somente atos de execução com maior ou menor grau de autonomia funcional segundo a competência do órgão e seus agentes. Então, em vez que ele traz aí exatamente aí a definição de Eli Lopes Meirelles. Então, a administração, no sentido estrito, não pratica atos de governo, então somente atos de execução. Administração, atos de execução. Lembra disso. Questão 3. A administração pública abrange, então aqui essa questão ficou certa? Ficou certa. Então, por enquanto, nós temos aí o item 2 como certo, o item 1 está errado. A administração pública abrange as atividades exercidas pelas entidades, órgãos e agentes incumbidos de atender concretamente às necessidades coletivas. Então, a administração pública abrange as atividades exercidas por órgão? Sim ou não? Sim, também. Então, item 3 também está correto. Os poderes da administração pública são eminentemente instrumentais, ou seja, são instrumentos conferidos à administração e utilizadas exclusivamente com a finalidade de satisfazer o interesse público. O que é esse poderes? Olha só, poderes no minúsculo, certo? Palavra aí minúscula aí, o P significa que não são os poderes executivo, legislativo e judiciário, são os poderes da administração pública, poder de polícia, poder hierárquico, poder regulamentar. Então são esses poderes, poder discricionário, poder vinculado. Então, os poderes da administração pública são eminentemente instrumentais, ou seja, são instrumentos conferidos à administração e utilizados exclusivamente com a finalidade de satisfazer o interesse público, correto? Correto. Então, por exemplo, o poder de polícia é um instrumento conferido à administração? Sim, serve exclusivamente com a finalidade de satisfazer o interesse coletivo. Então, o interesse público, por exemplo, eu vou interditar um estabelecimento aí, um restaurante. Quando eu estou agindo desta forma com o poder de polícia, não é nada mais do que o que? Satisfazer o interesse público, o interesse coletivo. Então, questão correta. E por fim, questão 5, aí o item 5. A administração pública faculta-se agir somente de acordo com a lei ou maneira a não afrontá-la, isto é, pode fazer tudo que a lei não proíbe. Fazer tudo que a lei não proíbe, isso aqui serve ao particular, isso aqui somente ao particular, porque a administração pública faz tudo que a lei autoriza, certo? Então a lei tem que autorizar, não o que a lei não proíbe. Então o que a lei não proíbe serve ao particular, o que a lei autoriza serve para a administração. Então nós ficamos aí com 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Então 2, 3 e 4, aqui ó, letra C. Perfeito? Então assim nós terminamos aí a primeira bateria. Um abraço, fiquem com Deus.